Começa agora o Gospel News desta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, Lula articula reunião entre André Mendonça e diretor-geral da Polícia Federal para reduzir tensão. O governo brasileiro pede 500 milhões de reais em indenizações contra a Discord por falhar em proteger menores. Desemprego cai para 5,3% no trimestre encerrado em julho. E nível é o menor desde 2012. Número de mortes passa de 300 após avalanche no Tibete e Nepal. Motorista de ônibus é espancado por motociclistas após briga de trânsito. E a tradicional guerra de tomates na Espanha. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deve se reunir nos próximos dias com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para baixar as tensões. Mendonça é relator dos inquéritos do Banco Master e dos desvios no INSS. O encontro foi determinado pelo presidente Lula e será mediado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César. Segundo informações, a articulação do encontro se deu por conta da crescente desconfiança entre integrantes da Polícia Federal e o gabinete do ministro sobre o ritmo das investigações dos casos do Banco Master e INSS, e também sobre vazamentos de informações. Mendonça autorizou em julho a abertura de uma investigação da Polícia Federal sobre os repasses para o filme Dark Horse. A suspeita de fraudes financeiras neste caso envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O caso do INSS, que envolve Lulinha, filho do presidente Lula, reúne inquéritos abertos a partir do desdobramento da operação, sem desconto, que apura fraudes envolvendo descontos em benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social. Nessa semana, integrantes da campanha do petista afirmaram que ele está convencido da necessidade de ser incisivo ao afirmar que não vai tentar interferir nas investigações. Pesquisa do Poder Data divulgada hoje mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados em eventual segundo turno das eleições. No cenário simulado, o petista tem 45% das intenções de voto contra 44% do parlamentar. Também foram testados outros cenários de segundo turno com Lula. Segundo o levantamento, só o ex-governador Ronaldo Caiado venceria o petista. 2.400 pessoas foram ouvidas por telefone entre os dias 23 e 26 de agosto. O governo brasileiro processou o Discord para obrigar a plataforma a reforçar mecanismos de proteção a crianças e adolescentes e pediu uma indenização de 500 milhões de reais por danos morais coletivos. O Discord recebeu uma ação judicial do governo brasileiro que visa a adoção de medidas efetivas de proteção a crianças e adolescentes após a detecção de falhas relacionadas à morte de uma jovem de 13 anos. O processo ainda exige uma indenização por dano moral coletivo no valor de 500 milhões de reais. De acordo com as autoridades, a adolescente teria cometido suicídio no mês passado no Mato Grosso do Sul, após ser induzida por outros participantes a se automutilar durante uma transmissão ao vivo na plataforma. A polícia prendeu 6 pessoas relacionadas ao caso, incluindo 5 adolescentes. O governo afirmou que a decisão pelo processo foi tomada após se identificar que a plataforma continua apresentando falhas nos mecanismos de verificação de idade e de proteção aos usuários contra riscos graves. Antes de recorrer à justiça, as autoridades haviam negociado com a empresa melhorias que deveriam ser formalizadas em um acordo, mas consideraram as propostas apresentadas insuficientes. Entre as medidas exigidas estão um controle parental mais rigoroso, maior cooperação com as autoridades e sistemas capazes de detectar e prevenir situações de risco para os menores. A ação foi movida após a Agência Brasileira de Proteção de Dados ordenar neste mês a suspensão das transmissões ao vivo do Discord no país, uma medida que segue em vigor. A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de quase 4 bilhões de reais no segundo trimestre do ano. O resultado foi impulsionado pela expansão da carteira de crédito, que encerrou o período em 1,450 bilhões de reais. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra um grupo suspeito de aliciar brasileiras e enviá-las ao sul da França para exploração sexual. Batizada de Operação Eldorado,
A investigação começou a partir da cooperação da PF com autoridades francesas. Segundo as apurações, os envolvidos organizavam etapas necessárias para levar as vítimas ao exterior. O grupo é suspeito de providenciar documentos de viagem, passagens e hospedagem, além de cuidar da publicação de anúncios na França. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de São Bernardo do Campo e São Vicente, em São Paulo. A Justiça também bloqueou até 10 milhões de reais em contas, bens de 2 investigados e de empresas. O mercado de trabalho brasileiro registrou o menor nível de desemprego para um trimestre encerrado em julho desde 2012. A taxa de desocupação ficou em 5,3%. Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o desemprego caiu no trimestre encerrado em julho para o menor nível para o período em mais de uma década. O resultado é um excelente sinal para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se prepara para as eleições de outubro. No trimestre, o país registrou um índice de desemprego de 5,3%, o menor para o período desde 2012, quando o indicador passou a ser medido com a metodologia atual. O desemprego vem caindo constantemente desde o trimestre encerrado em março, quando estava em 6,1%. Na comparação anual, o índice caiu 0,3 ponto percentual. Com esse número, a população empregada chegou a 103,3 milhões de pessoas, o maior número desde a adoção da metodologia vigente. A informalidade, característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro, permaneceu estável e representa 37,5% da população ocupada. Os dados surgem a menos de 2 meses das eleições, em que Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma disputa em que as pesquisas mostram uma ligeira vantagem para o petista. A imprensa norte-americana está noticiando que a visita do diretor da CIA a Moscou aconteceu para alertar a Rússia contra qualquer ataque a países da OTAN. Nesta quinta-feira, o Kremlin chamou de histórias alarmistas essas informações e que não tem nada a ver com a realidade das intenções da Rússia. E um funcionário iraniano confirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos está impedindo a importação de gasolina e que a produção nacional não é suficiente para cobrir o consumo. Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado novas sanções para asfixiar a economia iraniana e chegou a pedir ajuda internacional. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostrou que a inflação em julho no país ficou estável em 3,7%. A inflação nos Estados Unidos em julho se manteve em 3,7% em 12 meses, uma marca elevada que se iguala ao aumento de junho. Foi o que apontou o Índice de Preços dos Gastos de Consumo Pessoal, o PCE, divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento de Comércio. Os investidores esperavam uma leve queda nos preços, para 3,6% em 12 meses, segundo o consenso da empresa Trading Economics. A inflação foi impulsionada em julho pelos preços elevados da energia, provocados pela guerra no Irã. O PCE aumentou 3,7% em 12 meses. Na medição mensal, subiu 0,2% em relação a junho. Ambos os números ficaram em grande medida em linha com as expectativas dos analistas. A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã mergulhou o Oriente Médio no caos e disparou os preços da energia em nível mundial, com o Irã bloqueando praticamente 20% da oferta global de petróleo e gás através do Estreito de Hormuz. Desde que assumiu o poder no ano passado, o governo do presidente Donald Trump vem lidando com uma crise de preços, cenário alimentado por suas políticas tarifárias e pela guerra contra o Irã. Embora os dados de inflação do PCE tenham se mantido estáveis em relação a junho, continuam próximo das máximas dos últimos 3 anos. Subiu para mais de 300 o número de mortos após a avalanche no Nepal e no Tibete. Quase 1.500 pessoas estão desaparecidas. Equipes de resgate procuravam nesta quinta-feira várias centenas de desaparecidos após a devastadora avalanche na fronteira entre Nepal e a região autônoma chinesa do Tibete, enquanto o balanço de vítimas não para de crescer. As inundações e deslizamentos repentinos devastaram vilarejos inteiros. De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, a avalanche de água e lama, semelhante a um tsunami, foi provocada pelo colapso de uma geleira
e foi de tamanha violência que foi registrado como um evento sísmico de 5,2 graus de magnitude. A enxurrada varreu no Nepal o vale do rio Trishuli, no distrito de Nuwakot, ao norte de Katmandu, e o vale do Botkosh, ao leste da capital. O Departamento do Turismo informou que entre os desaparecidos há dezenas de cidadãos da Índia, Estados Unidos, Ucrânia, Malásia, Austrália, Reino Unido e Canadá. As equipes de resgate avançavam com dificuldade nesta quinta-feira, através da lama e dos escombros nas áreas afetadas, em busca de sobreviventes, depois que a avalanche soterrou os andares inferiores de prédios de vários pavimentos. O governo dos Estados Unidos prometeu uma ajuda de $500 mil, ou 2,5 milhões de reais. Especialistas advertiram que um bloqueio persistente em um rio na fronteira entre o Nepal e a China pode causar uma nova inundação. A seguir, casos de sarampo confirmados em São Paulo sobe para 26 e motorista de ônibus é espancado por motociclistas após briga de trânsito. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou hoje que o número de casos de sarampo subiu para 26. Segundo a pasta, o Estado de São Paulo vai manter até 1º de setembro 2 frentes de mobilização para ampliar a vacinação em 645 municípios. Na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo, pessoas de 6 meses a 59 anos também podem receber a vacina contra o sarampo. Um adolescente de 14 anos foi detido pela Guarda Civil Metropolitana, suspeito de esfaquear e matar o próprio irmão, de 21 anos, durante uma briga dentro da casa da família em Perus, na zona norte de São Paulo. Segundo informações, o adolescente atingiu o irmão com uma facada no pescoço. O adolescente está à disposição da Justiça e poderá ser encaminhado para uma unidade da Fundação Casa. E um motorista de ônibus foi espancado por um grupo de motociclistas após uma briga de trânsito em Paulista, no Grande Recife. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Grande Recife, a vítima contou que estava a caminho do terminal quando foi abordada por um dos motociclistas que o acusou de trancar o veículo dele. Ainda de acordo com o sindicato, o motociclista perseguiu o ônibus até o terminal e jogou uma pedra no para-brisa do coletivo. Na sequência, o motorista desce do veículo e a briga começa. O motociclista também teria chamado outros pilotos de um grupo do WhatsApp para ajudar nas agressões. A vítima, que tem 44 anos, recebeu socos na cabeça e chegou a perder a consciência, sendo levada ao hospital com traumatismo craniano. O homem já recebeu alta e segue em tratamento em casa. No próximo bloco, Jogos Mundiais de Robôs Humanoides chegam ao fim na China e a guerra de tomates na Espanha. O deserto do Atacama recebeu fortes chuvas que provocaram o raro fenômeno do deserto florido. Em um dos lugares mais secos do planeta, centenas de flores preencheram uma paisagem que não costuma ser nada colorida. O Atacama, no norte do Chile, está coberto por muitas pétalas silvestres, depois que chuvas excepcionalmente fortes provocaram o raro fenômeno do deserto florido. Isso realmente me impressiona, porque uma coisa é ver na televisão e outra bem diferente é ver pessoalmente. Ver o deserto florido tira o fôlego, e é emocionante também. É lindo, absolutamente encantador por causa dos contrastes da região, da área. A gente observa o deserto ficar repleto de verde, vermelho e diferentes cores. Para ser sincera, é muito mais bonito ver isso pessoalmente agora do que na TV. Com tanta beleza, ir ao Atacama para ver um deserto coberto de flores acaba se tornando um hábito. Minha família e eu sempre viemos aqui para explorar o deserto florido e gostamos de vir para cá. Gostamos de cuidar da natureza, admirá-la e nos conectar com ela. Nesta época do ano, percebemos que há muitas flores diferentes desabrochando, de todos os tipos de cores, e é realmente muito bonito. Cheio de flores ou totalmente árido, o Atacama segue majestoso de qualquer forma. Milhares de pessoas se juntaram nas ruas da cidade espanhola de Buñol para uma guerra diferente, a tradicional tomatina.
Em um ano com tantas guerras pelo mundo, a munição aqui não causa danos, muito pelo contrário. Na cidade de Buñol, na Espanha, milhares de pessoas do mundo todo se juntam para uma festa que consiste em atirar tomates uns nos outros. A tomatina, como é chamada, é uma tradição de verão que ocorre sempre na última quarta-feira de agosto. A tradição teve origem após uma briga de verdade em 1945, que terminou com pessoas jogando tomates de uma barraca. O combate se repetiu no ano seguinte, mas de forma voluntária. E com o tempo, o evento se tornou um pilar da comunidade local e hoje atrai turistas em busca de uma experiência única. Não sabia o que esperar honestamente, mas foi muito divertido. Não há nada igual, absolutamente nada parecido com isso em lugar algum. Foi excelente, estava animado para atirar os tomates e acabei sendo atingido também, como podem ver. A edição deste ano ainda contou com um desafio para ver quem conseguia escalar um poste escorregadio para pegar um pedaço de presunto, que levou a galera à loucura. Apesar de parecer um grande desperdício de alimentos, os responsáveis pela tomatina afirmam que os tomates utilizados não são próprios para o consumo e plantados exclusivamente para a festa. Ao som de cânticos, centenas de voluntários no norte do Japão usaram cordas para arrastar um castelo de 400 toneladas. A união faz a força. Centenas de voluntários no norte do Japão fizeram valer o ditado, ao utilizarem cordas para arrastar um castelo de 400 toneladas. A torre fortificada havia sido deslocada 80 metros em 2015, para permitir reparos nos muros de pedra que sustentam o castelo. Naquela época, os engenheiros decidiram mover a estrutura de madeira de 3 andares sem desmontá-la e a ergueram sobre trilhos de metal até uma plataforma temporária. Agora, grupos de cerca de 80 pessoas se revezam desde sábado para colocar a torre de volta no lugar. No Japão, existe desde a antiguidade a cultura do Rikiya, que consiste em usar a força da atração humana. Para este projeto, nos inspiramos nessa tradição para devolver o castelo de Hirosaki, um importante bem cultural à sua posição original. Atuamos combinando a força humana e a maquinaria. As autoridades locais estimam que ao todo cerca de 4.000 pessoas tenham participado do esforço para deslocar a estrutura em quase 5 metros. Foi um esforço tremendo, era realmente pesado, mas eu sou um dos que moveram o castelo há 11 anos e hoje estou aqui para ajudar a recolocá-lo em seu lugar. Uma pessoa sozinha jamais conseguiria fazer isso, mas pensar que é realmente possível mover algo tão gigantesco é impressionante. O município ainda deve utilizar máquinas pesadas em setembro para completar o trajeto, com o objetivo de concluir a instalação ainda este ano. E após novos trabalhos de restauração do telhado de cobre das fachadas, a reabertura completa ao público dessa obra-prima do período Edo, que se estendeu de 1603 a 1868, está prevista para 2033. E os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides chegaram ao fim na China. O que era devaneio vem se tornando realidade em grande velocidade. Terminou esta semana os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides da China, disputados em Pequim. A competição mostrou que máquinas já desbancam homens, como nos 100 metros rasos. Um robô bateu o recorde mundial de Usain Bolt ao percorrer a distância em 9,39 segundos. O jamaicano, ganhador de 8 medalhas de ouro olímpicas, estabeleceu a marca humana em 2009 em 9,58 segundos. A façanha impressiona, só que a chegada ainda precisa de ajustes. Mas as habilidades da tecnologia não param na velocidade, e há robô fazendo bonito em várias modalidades, como no boxe ou no futebol. E o fim das disputas no gigante asiático contou com uma festa de encerramento e tudo. Pelo jeito, as máquinas humanoides já despertam querendo direitos parecidos. Que venha o futuro.
A Meta vai pagar mais de 16 bilhões de dólares para encerrar o processo que acusa a empresa de estimular a dependência de adolescentes em redes sociais. A Meta alcançou um acordo histórico com vários estados dos Estados Unidos. A gigante de tecnologia se comprometeu a pagar 16,7 bilhões de dólares, 86 bilhões de reais, para encerrar um processo em que é acusada de favorecer a dependência de menores de idade nas redes sociais. O anúncio vem uma semana após o início de um julgamento de grande repercussão em Oakland, na Califórnia, no qual uma coalizão de 29 estados acusou a empresa de violar leis federais e estaduais. O processo se soma a outros 2 semelhantes, nos quais a Meta já foi condenada, em Los Angeles e Santa Fé, no Novo México. Se tivesse perdido o caso, poderia ter enfrentado multas de aproximadamente 200 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão de reais. O grupo proprietário do Facebook e Instagram, que soma mais de 3 bilhões de usuários em todo o mundo, também concordou em fazer mudanças importantes, com limitações ao acesso dos jovens a seus produtos. É o que mostra um documento divulgado nesta quarta-feira, que ainda precisa ser validado por um juiz federal de Oakland. Adolescentes serão impedidos de usar os aplicativos da Meta à noite e terão um limite diário de 2 horas de uso cumulativo. A empresa foi acusada de projetar suas plataformas deliberadamente para atrair usuários jovens, enganar o público sobre os riscos e coletar ilegalmente dados de crianças menores de 13 anos. Diversos processos ainda estão em andamento nos Estados Unidos, movidos por jovens usuários que acusam a Meta de causar dependência nas redes sociais e agravar transtornos psicológicos e comportamentais. Na Copa do Brasil, o Palmeiras abriu grande vantagem contra o Santos no jogo de ida. O Palmeiras venceu em casa o Santos por 3-0. Flaco Lopes fez o primeiro aos 34 minutos da primeira etapa. Andréas Pereira ampliou. No início do segundo tempo, Flaco Lopes mais uma vez marcou para o Verdão. Placar final 3-0. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.